Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, psicanalista em formação e fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Hoje é quarta-feira, dia 19 de julho de 2023, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com o Soler, numa interface entre música, com o genial Renato Russo, que grande compositor, cantor, poeta e escritor brasileiro, falecido muito cedo, tinha 36 anos, quando infelizmente se foi, em 1996, eu me lembro, eu estava na oitava série, eu me lembro de ter conversado com meu pai ao telefone, e meu pai admirava muito o trabalho do Renato Russo, e eu também, eu era muito jovem, né? Vou até contar como é que eu entrei em contato pela primeira vez com Legião Urbana, e ontem à noite, na entre-safra, na madrugada dessa quarta-feira, né? Ontem eu ministrei uma aula aqui no meu canal sobre um filme brasileiro em diálogo com Dostoiévski, né? Eu falei sobre o filme O Invasor, do Beto Brandt, que é um filmaço, e trouxe ali os princípios do niilismo em Dostoiévski, encarnados por esse grande filme. E aí eu fiquei na minha cabeça, puxa, eu quero ver mais um filme brasileiro hoje. Eu sou um cinéfilo inveterado, vocês sabem que tem as resenhas de filme com Vassoler aqui no canal, e aí eu me lembrei da possibilidade, né, de alugar o filme Eduardo e Mônica, e fui assistir ao filme. Aluguei o filme, fui vê-lo. Nossa, gente, me lembrei de várias questões, e aí falei, não, chegou a hora da gente bater um papo aqui no canal, daquelas conversas existenciais, filosóficas, psicológicas, intimistas, sobre a possibilidade de água e óleo se misturarem ou não no amor. Será que hoje Eduardo e Mônica ficariam juntos? Eu sei que essa é uma conversa muito cara a vocês que acompanham o meu trabalho. Essa é uma questão, gente, o amor, né? A possibilidade do amor. Eu sei que, infelizmente, it seems love is not in the air anymore. Né? Parece que o amor já não está no ar. Essa é uma questão aí que nos transpassa, digamos assim, nessa época. Mas a gente vai refletir sobre isso, sobre essas possibilidades e impossibilidades do amor, né? E vamos chegar até a história de Eduardo e Mônica. Mas antes de eu começar essa aula, quero pedir a todas e a todos vocês que dêem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Também tem a tecla Valeu, para vocês fazerem uma contribuição financeira. Aqui no meio, logo embaixo aqui do vídeo, tem a tecla Inscreva-se. Eu peço que vocês sempre verifiquem se estão já inscritas ou inscritos no canal, tá bom? Tá passando aqui embaixo, no bannerzinho azul rotativo, a chave do Pix do canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler, nômade.editor@gmail.com. Vocês ajudam muito o canal, fazendo uma contribuição de qualquer valor que vocês puderem, vocês ajudam muito o canal. Quem estiver aqui no chat do YouTube, eu sempre faço aqui, ó, porque está aqui na minha direita, para vocês aparece à esquerda, mas quem estiver no chat do YouTube pode fazer um super sticker, mandar um super sticker, que é uma pergunta paga, e um super chat, que é a pergunta paga, é o super chat, Cristo. Super sticker, que é uma saudação paga, eu vou agradecer muito a vocês, tá bom? Pessoal, dizer o seguinte, né? Dizer o seguinte para vocês. Eu hoje vou escarafunchar essa questão aí das possibilidades e impossibilidades do amor. Gente, tendo ouvido muita... Bom,
eu nunca entro em méritos da minha própria vida, mas obviamente que eu tenho a minha história como vocês têm a história de vocês. Agora, o que eu me esmero em fazer, como escritor, como alguém que reflete sobre a condição humana, é viver e ouvir, né? A gente vive nossas próprias coisas, nossas próprias experiências, mas também ouve muita coisa, aprende, vê quais são os motivos das ações humanas e entende se água e óleo se misturam no amor, quando se misturam, por que se misturaram e como muitas vezes não se misturam de fato. As diferenças não são simples quando existem de forma pronunciada. E no caso da música do nosso genial Renato Russo, genial, totalmente genial, nós temos aí a Mônica, que é uma intelectual, uma moça mais velha, e o Eduardo, que é um jovem, que aprende muito com ela, e ela também aprende com ele. Inclusive no filme, que tem a Alice Braga como Mônica, né, uma grande atriz brasileira, eu conheci o trabalho da Alice Braga tendo visto o Blindness, o ensaio sobre a cegueira do Fernando Meirelles, com base, claro, na grande obra do mestre José Saramago. E admiro muito o trabalho da Alice Braga, e ela encarna uma Mônica com muita personalidade, com muito ímpeto, um espírito livre. E o menino, o Eduardo, é um camarada criado pelo avô dele, que ficou órfão muito cedo, não chegou nem a conhecer o próprio pai, a mãe faleceu muito cedo. É um menino que está prestando vestibular ali, e a Mônica, né, já é erudita, já tem a sua profissão e tudo mais. E no filme, o Eduardo, ele é bonito vê-lo admirar a Mônica. Isso é uma coisa muito rara hoje em dia, infelizmente, né, gente? Mas com grau de narcisismo, de hedonismo, de competição das relações, o que a gente nota, né, é que admirar alguém é algo dúbio. O verbo admirar quer dizer mirar, ver conjuntamente, de perto, porque ad, esse prefixo latino, quer dizer junto de. Mas, na verdade, como eu já escrevi no meu quinto filho literário, o romance de formação em diálogos, Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo Vey e seu pai, foi publicado em 2021, ano que vem aí no nosso querido Brasil sai o meu sexto livro, né, cujo nome ainda fica no suspenso para vocês, o que a gente percebe é o seguinte, nós muito mais conseguimos telemirar. Tele, prefixo grego, quer dizer mirar de longe, né? Tele de longe. E por quê? Por isso que a gente admira Telemira, Dostoiévski, Freud, Camus, e assim a lista por aí vai, porque não ameaçam a gente. Um talento muito vivaz, uma inteligência, um talento, uma criatividade, tudo isso com muita vivacidade perto da gente, é como a luz do sol vista a olho nu. Queima a retina, machuca demais a vaidade. E quando todas e todos nós somos arregimentados para querermos aparecer, para querermos ser vistos e vistas, sem vermos, ou para que nos vejam e que nós peçamos que todas e todos sejam, digamos, na vida privada, nossa plateia, da mesma forma que a atividade profissional cada vez mais competitiva, facultativa, difícil, nos joga uns contra os outros, a admiração parece que arranca um pedaço de nós, parece que a pessoa sobe como um balão e a gente desce como uma pedra. Então, é uma coisa, sei lá, é como se você chegasse para uma pessoa, né, e você falasse de um livro, de um filme, sei lá, por exemplo, vamos supor que eu tivesse gostado infinitamente desse filme Eduardo e Mônica, ou que justamente eu goste infinitamente da música do Renato Russo, composta pelo Renato Russo, por Legião Urbana, Eduardo e Mônica. Eu vou contar para alguém. Aí suponhamos que uma pessoa não conheça essa música, não tenha visto o filme. Me ouve, meio reticente, e meio que não comenta muito. Aí, de repente, você vai para casa da pessoa no outro dia, você fica sabendo que a pessoa comprou o livro, viu o filme, comprou o DVD, DVD já é uma coisa antiquada, mas digamos, e não te falou. Porque é como se a pessoa, ao admitir um desconhecimento de algo, fosse faltante, e você subisse e a pessoa descesse na gangorra da vida. Isso é muito triste, gente, mas muito atual. Por isso, essa admiração que o rapaz mostra pela moça, e ele, no começo do filme, a moça fala, ela vai dar uma carona, a Mônica vai dar uma carona pro Eduardo, de moto,
E ela fala assim, ó, não pensa que eu tô querendo ficar com você, não. Ela fala outro termo no filme, mas vocês vão ver lá. Deixa pra lá. Ela fala outro termo, vocês vejam lá. Não pense você que porque eu vou te dar uma carona aqui de moto, que eu quero ficar com você. Aí ele fala, não, tudo bem. Aí ela fala, mas o que é? Você não tá afim? Ele fala, não, é que eu sou realista. Então ele percebe que é uma moça, naquele momento, ele, 16 anos, jovenzinho, ela mais velha, intelectual, artista, que era uma coisa praticamente inalcançável. Ele consegue mostrar essa admiração. É claro que ele gostaria de ser admirado, isso é uma coisa muito própria das relações humanas, mas ele consegue admirar. É uma distância também, vamos dizer assim, se ele tentasse um braço de ferro, ele perderia, porque a moça realmente tem muito mais vivência, muito mais formação e tudo mais, mas é bonito ver que no relacionamento dos dois, no desabrochar da música e do filme, ela também vai aprendendo com ele, ele vai conseguindo aprender coisas, ele vai amadurecendo, ele aprende muito com ela. Então a gente vai falar sobre isso. E antes de mais nada, eu já cantei aqui, cantei outro dia, que eu cantei Beto Barbosa, cantei Fagner, cantei o nosso querido Sabotagem, né? Ontem, Zona Sul. E hoje eu quero cantar aqui para vocês. Me desculpem se eu ferir os ouvidos, mas eu vou cantar para vocês o Renato Russo, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo nosso querido Renato Russo, pelo Legião Urbana. Acho das melhores coisas que já aconteceram na música brasileira. E uma pena, né, o estado atual da música brasileira. A gente ainda tem grandes artistas de outras épocas vivos, mas é uma pena o que está acontecendo na música atual brasileira. Pelo menos eu não sou uma pessoa muito musical, mas realmente o Legião Urbana é uma coisa fenomenal. E eu vou contar para vocês, antes de cantar essa música aqui, o Eduardo e Mônica, o seguinte. A Daniela está falando que me acha musical, mas é porque eu tenho uma vida, uma adolescência musical. A minha fase adulta é bem menos musical. Mas olha só, gente, naquele ano, é curioso o seguinte, um ano depois de o Renato Russo, deixa eu ver se foi 97 isso, estou tentando me lembrar, mas acho que sim. O Renato Russo, ele morreu em algum momento do segundo semestre, primeiro ou segundo semestre, de 96. Eu estava na oitava série. Eu liguei para o meu pai, aí meu pai era um homem que gostava muito de ler, um homem muito inteligente. E meu pai foi me contando, foi falando, ó, meu filho, olha para isso aqui, olha para essa música, presta atenção a isso. E eu não tinha muita condição naquele momento para absorver, não só intelectualmente, como vivencialmente, afetivamente, que é muito jovem, né, muito inexperiente, a profundidade, a densidade existenciais do Renato Russo. Eu ouvia mais Eduardo e Mônica, como que também é uma grande aventura amorosa, cheia de percalços, mas hoje eu percebo aí muito mais velho, calejado pela vida, tendo estudado bastante, eu percebo muitos meandros interessantíssimos nessa música. E no fim daquele ano de 96, a minha família, e o meu irmão, a minha irmã, meu pai e minha mãe, nós fomos para uma cidade do interior chamada Quintana, no noroeste de São Paulo, onde viviam, naquela época eles já tinham falecido, minha avó já tinha falecido, minha avó tinha falecido naquele ano, inclusive. Triste isso. Minha avó, onde tinham vivido meu bisavô Berto, minha bisavó Isabel, minha avó Antônia ia visitar muito lá, então a gente tinha nossos parentes, a gente ia muito para essa cidade. E, gente, cidadezinha do interior, ainda mais Quintana. Ó, obrigado a Ana Lúcia, que falou que quer me ver cantar. Eu vou cantar já, vou dar um tostão da minha avó. Vou tentar caprichar, hein, gente. Obrigado, Ana Lúcia. Um abraço para você, querida. Obrigado pelo apoio. E aí, cidade pequenininha, Quintana, acho que tem pouco mais de 5 mil habitantes e tanto. Você tem lá a avenidinha principal com a igreja e o pessoal, muitas vezes naquele momento, não sei como é hoje, mas não imagino que seja muito diferente, o pessoal parava o carro, abria o porta-malas, aí tinha as caixas, os alto-falantes ali no porta-mala do carro, e aí começava. Na época era um cabeludo que gostava de heavy metal, gostava muito de heavy metal, gostava de Metallica, Iron Maiden e tal, e não sei o que, Sepultura, fui para show depois, né? Iria para show, caramba. Só que a gente conheceu uma rapaziada lá de Quintana, e tinha uma moça chamada Ana, era inclusive amiga da minha prima Érica, um abraço para elas, que era aficionada pelo Legião Urbana e pelo Renato Russo.
Era uma moça muito inteligente e ela começou a dar uma aula pra gente. A gente sentou ali no banco perto da igreja e ela começou a contar pra gente sobre as músicas. Falou do Faroeste Caboclo, uma música também famosíssima do Legião, composta pelo Renato. Falou de Pais e Filhos. Falou, por fim, de Eduardo e Mônica. Aquilo ficou no meu imaginário. Isso era numa madrugada, eu nem bebia na época, gente, só fui começar a beber, para falar a verdade, para beber moderadamente, claro, depois da Rússia. Até os 25 anos eu não tomava uma gota de álcool. Hoje eu tomo muito pouco, mas na Rússia foi, foi o pedágio, foi o pórtico. E o pessoal lá tomando uma jurupinga, tomando os negócios, e eu estava ouvindo aqui. E quando eu cheguei em casa no outro dia, eu tentei, não tinha internet na época, vocês vão se lembrar, mas eu fui atrás quem me emprestasse uma fita para achar, fui atrás de rádio para ouvir a tal da Eduardo e Mônica. E aí nunca mais saiu do meu imaginário. Então, foi na fronteira de 96 para 97 que eu ouvi pela primeira vez Eduardo e Mônica, e nunca mais saiu do meu imaginário. E a gente vai falar a partir do filme, da música e de trocas de experiências aqui que vocês podem trazer. Muito obrigado aqui a Juliana, que também faz um super sticker e apoia o canal. Um abraço, Juliana. E vamos lá, gente. Vamos lá. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Quem um dia irá dizer que. Como é que é? Ué, peraí. Ué. Aqui na letra tá errado, vou ter que começar de novo, tá vendo, gente? Eu até peguei aqui, falei, o que letra que tá aqui atrás? É que eu tô com a letra aqui atrás. Pam, 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 pam. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa, é quase 2, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos, ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema, escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. Não! E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular.
E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Pam, 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 pam. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Pam 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 pam. Grande Renato Russo, esse é o cara, grande Renato Russo. Esse é Eduardo e Mônica, gente. E aí, cantada a música, espero não ter estourado os tímpanos da rapaziada assistindo a aula, vem a questão, né? E aí, pessoal? Água e óleo se misturam no amor? Hoje, Eduardo e Mônica ficariam juntos, né? E aí, o que vocês acham? Então vamos falar o seguinte. O que a gente percebe, né? Ó, a Thelma Guelpa, querida amiga e aluna da Universidade Virtual do Vassoler, falou que adorou. Quando estiver em São Paulo, vamos marcar um karaokê na Liberdade. Com certeza. Nós vamos fazer uma filmagem para as viagens de Vassoler. Vocês vão me filmar cantando para as viagens de Vassoler. Vamos cantar Legião Urbana. Pam, 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 pam. E a gente vai cantar. Vamos lá. Obrigado, Thelma. Forte abraço, querida. Muito obrigado, viu? Olha só. O que vocês percebem aí? Porque assim, gente, tem muito lugar comum, tem muita receitinha de bolo. Ah, não, porque o amor... Com todo respeito ao nosso poeta e apóstolo Paulo, que é uma figura intelectual, um grande pregador, um grande escritor, o Paulo fala que o amor tudo respeita, tudo aceita, tudo tolera. Isso é mais um norte, gente, isso é mais um ideal. No frigir dos ovos, né? Nos ovos ali na chapa quente, na frigideira, o negócio é muito difícil. É muito difícil. E quando há diferenças muito pronunciadas, por vezes elas podem ser intransponíveis. A gente vai falar sobre isso. Mas, com todo respeito ao nosso querido apóstolo Paulo, né, autor de lindas e transcendentais epístolas e pregações, é difícil que água e óleo se misturem no amor. Mas, o que subjaz a toda essa música do Eduardo e da Mônica aí, do Renato Russo? São muito diferentes? São. São muito diferentes. No filme lá, por exemplo, o Eduardo é um rapaz que vai estudar engenharia civil. A Mônica é uma artista plástica, adora poesia, né, muito erudita. O pai era um artista que era comunista e aí morreu, foi para o exílio. E ela é uma médica, né? O Eduardo é um menino protegido pelo avô porque ficou órfão, nem conheceu o pai. E ele é um menino, né, com muito pouco conhecimento de vida, um menino que quer curtir a vida, e um menino sensível. Enquanto a Mônica é um espírito muito livre, ela é muito sensível também, mas muito livre, né, relações abertas, não que ela proponha isso para o Eduardo e não que ele consiga aceitar isso, mas fica num limiar ali. O Eduardo já é um menino mais tradicional, católico no filme, conservador, o vô muito conservador, ele não tanto, e também por influência da Mônica, que o ajuda a compreender politicamente o mundo. Tem uma coisa nas diferenças dos dois, e eu gostaria de levar vocês a pensar sobre isso. Existem diferenças que se complementam.
Essas são diferenças que unem. E existem diferenças, e por vezes, quando somadas as semelhanças de dois bicudos que não conseguem se bicar, aí, gente, aí não tem jeito. Aí é difícil. Vamos pensar aqui. O que o Renato Russo e o filme nos falam, assistam a esse filme do Eduardo e Mônica, o que o filme e a canção nos dizem é o seguinte: o Eduardo é um jovem que realmente admira muito a Mônica. Então vamos pensar assim: se a gente for falar em termos psicanalíticos e sociopsicanalíticos, a gente for pensar no meio intelectualizado, a Mônica é uma moça muito inteligente, é uma moça que tem uma carreira promissora, médica, e uma moça artisticamente ali muito desenvolta. Então, num ideal de ego que o Eduardo poderia almejar, poxa, uma moça ali que estava muito além dele, e então existe um caráter projetivo de uma vontade de o Eduardo se aproximar de alguém que possa alçá-lo e a quem ele possa admirar. Vejam, é sintomático no filme, isso é uma construção interessante, bem guiada no sentido psicanalítico, que o Eduardo não tenha perdido a mãe muito cedo, tenha vontade dessa figura materna, saudade, vontade de presença, e não tenha sequer conhecido o pai. Teve o avô, né? Porém, né, esse local faltante, ainda mais num jovenzinho ali, 16 anos, um menino, né, um adolescente, na entre-safra, entre o meio e o fim da adolescência, para começar a juventude adulta, vamos dizer assim, mas muito jovem ainda, ele poderia, então, se sensível fosse, se singelo, solidário, ter a Mônica também como uma figura de resguardo para si, aprender com ela. Então percebam, se ele fosse um rapaz animoso, ultra competitivo, um rapaz bicudão, ia ter dificuldade, porque assim, o ridículo da situação dele ia despontar na medida em que ele não conseguiria manter uma conversa. É daquele tipo de pessoa, sei lá, você está conversando, isso acontece muito, viu, gente? Às vezes você vai conversar com a pessoa, acabei, já dei o exemplo no começo da aula. A pessoa não conhece tal livro, tal disco, tal música, tal filme, aí a pessoa, depois da conversa, corre para casa para tirar o atraso e depois quer bater o papo naquele sentido. É aquela pessoa, gente, que quer ter sempre a última palavra numa discussão. É aquela pessoa que quer arrematar as coisas. Ele não é assim. A Mônica é uma mulher muito inteligente e sabe que é muito inteligente e talentosa. Então, ela tem o papel de que gosta e ela se sente acolhida pelo senso de humor. E, por sua vez, vamos pensar, um cara da idade da Mônica, um cara, sei lá, que tivesse também uma boa condição intelectual, uma carreira ali, poderia, eventualmente, ela tem uma personalidade muito forte, entrar numa ciranda de competição com ela. Vocês percebem? Entrar numa ciranda aí, você gosta daquele poema do Bandeira? Mas eu gosto mais desse outro. Em vez de uma troca, muitas vezes, poderia começar, sei lá, faíscas, né? Porque assim, gente, uma coisa, né, vamos dizer assim, falando meio, que é o meio em que eu convivo, né, o meio em que eu cresci, metade da minha vida foi nesse meio aí, desde o começo da graduação até agora, que é o meio intelectual, acadêmico, artístico, né? Uma coisa, gente, eu debater, por exemplo, sei lá, o Dostoiévski, o Lars von Trier, o Bergman, o Nietzsche, num seminário acadêmico, aqui no meu canal, num curso, né? Eu não estou me envolvendo pessoalmente com as pessoas que estão assistindo aqui essa aula, assistindo às aulas dos meus cursos, ou assistindo a uma palestra minha. Então, se a pessoa, por exemplo, não concorda com a minha visão, ou se eu amo muito um filme, como Dançando no Escuro do Lars von Trier, ou um livro, como Os Irmãos Karamazov, e uma pessoa, sei lá, da palestra, do auditório, fala, eu não gosto desse livro, não me faz muito sentido, não tem relação próxima, tem relação íntima. Então, esse cuidado não precisa acontecer no sentido de uma teia de confiança. A pessoa pode fazer uma discussão mais distanciada, mais conceitual, e fica um debate ali que, quando respeitoso, né, quando não ad hominem, ou seja, desrespeitando as pessoas que estão falando, mas sim as ideias, num embate de ideias, isso é muito interessante. Agora, coisa diferente é assim. Imagina, vamos supor,
tô namorando uma moça e a chamo para ver lá o Dançando no Escuro do Lars von Trier, que é um filme muito importante para mim. E a pessoa não gosta, ou ela me chama para ver um filme de que ela gosta muito e aí eventualmente eu não gosto. Vamos dizer, nas relações mais próximas, privadas, bem pessoais, aí é que tá, gente. Tem determinados debates, ideias, principalmente quando a pessoa se funde muito a uma obra, que envolvem camadas e tessituras da própria pessoa. E aí, gente, uma desconsideração, uma coisa que poderia parecer um debate puramente de ideias, não o é. Porque essa proximidade. Aí não tem um pedestal para falar do Dostoiévski morto, do autor que não está perto da gente. Aí o embate está acontecendo ali, eventualmente as pessoas se sentem desprestigiadas, diminuídas nas suas ideias, no seu estar no mundo. Então, tem coisas que demandam, a gente vai aprendendo isso, né? Todas e todos nós vamos aprendendo isso, no frigir dos ovos mesmo, gente. Sabe? Às vezes pode parecer uma coisa de não se entregar, mas às vezes certas colocações cuidadosas, até que se fiem, que se costure o tecido da confiança, para perceber que o outro não é uma ameaça, para perceber que, olha, pode falar abrindo mais o coração, isso leva tempo. Nem sempre as pessoas têm a paciência para isso, hoje em dia eu não vou nem falar, né? Mas, além disso, nem sempre as pessoas têm o cuidado, né? É aquela coisa de querer ser admirado e não admirar, ou não ter um cuidado para falar certas coisas. Então, eu digo isso porque o Renato Russo ele vai mostrando, o diretor do filme eles vão mostrando que certas faltas no Eduardo, certas presenças na Mônica, e conforme ele vai amadurecendo, coisas que ele leva até ela, complementam o afeto dos dois, unem os dois. Eles se entendem na cama, eles estão atraídos um pelo outro. O Eduardo é um rapaz singelo, ou seja, se ele não conhece poesia, ele tem uma alma poética. Gosta de música, gosta de sorrir com ela, gosta de passear, gosta de fazer trilha. Então ele consegue compartilhar aspectos da vida dela, participar de aspectos da vida dela, e por sua vez vai apresentando o mundo dele. Vai mostrando o mundo que ele tem, vai estudando enquanto a Mônica está fazendo ali o seu trabalho no ateliê e tudo mais. Então, o que eu diria num primeiro momento aqui da aula, né? A gente está chegando aqui à metade da aula, o que eu diria? Água e óleo podem eventualmente se misturar numa numa alquímica do amor, se houver possibilidade de complementação nas diferenças. Agora vamos pensar assim: uma pessoa é de extrema direita, outra pessoa é progressista. E nos dias de hoje isso é um exemplo imediato. Uma pessoa vamos lá, questões essenciais também. Uma coisa é haver uma diferença quanto a uma pessoa que gosta de pizza portuguesa, que é uma delícia, ou a pessoa que gosta de marguerita. Eu, por exemplo, com todo respeito a quem gosta de pizza marguerita, não vejo muita graça. Então vocês vão ter que me convencer do contrário. Eu não vejo graça em pizza marguerita, mas tem quem goste. Eu gosto daquelas pizzas, gente, dessa idade. Portuguesa, que mais? Que tinha uma lá, Filadélfia, acho que era Filadélfia. Nossa, que delícia. Ô, pizza do Brasil, que saudade. Daqui a 6 meses estou aí no Brasil com uma bela de uma pizza. Lá no Butantã tem uma pizzaria chamada Cada Loura, que é sensacional. Quem for para o Butantã... Bom, tem várias partes de São Paulo, mas lá na Avenida Corifeu de Azevedo Marques tem a Cada Loura ali, que é sensacional. Tô com saudade demais dessa pizza. Comia. Aí dá para fazer... Aqui em Portugal, hoje eu comi uma pizza, eles não fazem meio a meio. Então, lá em São Paulo dá para fazer 1/3 portuguesa, 1/3 Filadélfia, que é cream cheese, tomate seco e como é que é? Peito de peru, e 1/3 atum com mussarela. Ai, meu Deus do céu, que maravilha. Que maravilha, tô com saudade. E dá para rechear a borda com catupiry. Sensacional. Simplesmente sensacional. Bom, não é só a diferença da pizza, sei lá, não é só saber se vai ver sempre a família ou vai ver de vez em quando.
Existem coisas que são muito essenciais. Então, por exemplo, uma pessoa que almeje, que tenha pelo menos um ideal, não significa que vai acontecer com aquela pessoa, mas que tenha um ideal de formar uma família. E outra pessoa que não tem. Uma pessoa que acha que uma relação precisa ser monogâmica, a outra pessoa que acha que a relação eventualmente pode se abrir. Essas coisas são muito estruturais. Tanto é que no filme, por exemplo, tem uma hora que a Mônica é muito livre. Tem uma hora que eles estão na Chapada Diamantina, se eu não me engano, a Mônica vai entrar lá na cachoeira, lá com a rapaziada, e todo mundo ali no maior Woodstock, se é que vocês me entendem. Não estão fazendo nada, mas tá todo mundo ali desnudo. O Eduardo tem ciúme disso, ele não gosta. Ele não fala nada pra Mônica, você vê, ele até se segura, e é aquela coisa, né? O cara mais jovem, ele não tem a sua segurança, a sua confiança, muito jovenzinho no caso, né? Não tem uma confiança, então ele tá mais disposto a fazer para agradar o outro, né? Mas mesmo assim ele não gosta. Ele sequer vai para lá para dar a mostra de que ele não está satisfeito com aquilo. É um direito dele, mas ele percebe que é um direito da Mônica. Se ele não tivesse uma capacidade plástica que acontece para ele como se ele estivesse mastigando vidro, na verdade, gente, muito provavelmente ali acabaria o relacionamento. Vocês percebem, não? Agora, assim, quando existem diferenças estruturais muito grandes, existem pessoas que pensam assim, são muitas, hein? Não são poucas, não. Tem pessoa que pensa assim, fulano ou fulana pensam, não querem ter filho, vamos supor, ou não querem se casar. Deixa estar, vamos namorando, eu vou vencer pelo cansaço. Tem muita gente que pensa assim. Isso, gente, é um caminho muito perigoso, muito tenso. Por quê? Porque é o seguinte, pode ser que a pessoa mude de ideia, mas talvez ela vai mudar de ideia menos porque existe uma confluência de um projeto conjunto, que é bonito, e mais para fazer concessão a outra pessoa. Então, a pessoa que não queria ter filho muda. Ou então, gente, essa pessoa que quer muito uma coisa e não tem suficiente confiança, tranquilidade para encontrar uma outra pessoa com quem possa dividir esse sonho, ela vai fazer muitas concessões, pode ao ponto de se tolher para chegar a esse sonho junto com a pessoa que mais idealiza do que real ali está. Percebe, não? Então, gente, depois vou dizer para vocês, tá? Eu já vivi coisas, como todas e todos vocês, já ouvi muitas histórias. O que eu mais faço é ouvir histórias, né? E ouvi muitas histórias. E aí o que a gente percebe? Que depois de um tempo, gente, né? Certas conversas são legais e importantes. Por exemplo, duas pessoas estão ficando já há alguns meses. Bom, falar a verdade para vocês, eu acho essa situação delicada, por quê? Porque assim, fica aquela indefinição, já é uma coisa assim que começa. Gente, eu sei que hoje eu tô com a cabeça até meio antiquada, porque assim, se eu for falar com a juventude, o pessoal mais jovem mesmo, não tem. Acho que a vida é muito diferente desses parâmetros que eu estou dizendo. Mas eu vou falar assim como se eu tivesse na época de 2000, 90, 2000, anos 2010, que tá tudo mudando muito rápido. Mas assim, gente, ninguém fica ficando muito tempo no puro alheamento. Se uma pessoa quer namorar e a outra não quer, e a pessoa que quer namorar tem receio de falar, porque a pessoa vai embora, não vai querer namorar, eu vou perder a pessoa. Então a pessoa já está se mutilando. Por outro lado, não tem nenhuma responsabilidade afetiva da parte de quem está menos interessado ou interessada, porque, gente, você está ali com a pessoa, você ir para a cama com a pessoa, você dividir momentos, e isso ser uma coisa contínua, a não ser que seja uma coisa, gente, né, que é só para se encontrar, para transar, digamos assim, é o que acontece. Tem pessoas que fazem isso. A não ser que seja uma coisa assim, mesmo assim, às vezes, uma certa intimidade vai se colocando, que é possível, né? Você tá junto com uma pessoa para fazer sexo, por exemplo, não tem intimidade nenhuma, né? Intimidade de corpos sem intimidade de almas. Talvez seja a síntese dessa época, né? Mas assim, quando as pessoas vão, vai lá, vê um filme, come uma pizza, toma um vinho, e obviamente vai para a cama, fica junto,
as pessoas podem começar a se gostar, podem começar a relaxar, ficar, a pessoa se desarma, vai ficando com menos medo, e aí o medo inicial da trava de entrar diminui e aumenta o medo que é, e agora? Para onde está indo? Ó, nesse momento é um momento de conversa, aí é o momento de conversa, né? A famosa, como é que é o nome? Discussão de relação, DR. Nesse momento não é discussão de relação, é chegar e falar, ó, para onde a gente está indo? E a pessoa, gente, que não quer nada, se for uma pessoa legal, falando na real para vocês, talvez não devesse nem chegar a esse ponto. Tá certo que 2 mais 2 no amor aí não são igual a 4, né? Não resultam 4. Mas assim, tomar um cuidado, porque a outra pessoa pode estar gostando, gente. E se a gente não tá, tem que tomar muito cuidado. Né? Deveria, pelo menos, né? Então, nesse momento, tendo uma conversa desse tipo, ali as diferenças podem se acomodar. Percebe, não? Ah, vamos ficar mais um pouco para a gente ver para onde vai. Agora que a gente conversou, vamos ver. Então, gente, assim, diferentemente, né? Que a música do Renato, ela pega uma exceção que acaba confirmando a regra. É muito difícil, gente, que certas diferenças se acomodem, se elas não puderem de alguma forma se acoplar. Né? No Brasil, por exemplo, veja, o Eduardo e a Mônica, da música e do filme, são jovens aí de uma classe média. O vô do Eduardo era militar, mora numa vila militar em Brasília, e a Mônica é filha de uma médica, professora universitária, o pai era artista, então são de classe média. O Brasil tem clivagens sociais muito pronunciadas, e assim, gente, é muito triste saber que as desigualdades sociais, elas se comunicam, muitas vezes as dificuldades de que entre as classes haja relacionamentos, casamentos, é uma coisa muito triste isso, né? É uma sociedade com muitas clivagens, porque a experiência, vejam, eu venho de um bairro operário, eu cansei de ver aquela coisa assim, quem casa quer casa, né? Todo mundo já ouviu falar, bom, pelo menos isso na classe trabalhadora é muito comum, esse mote, quem casa quer casa, né? Gente, o pessoal sei lá, classe média alta, o pessoal abastado, o casal recebe um apartamento, uma casa novinha em folha dos pais, né? Presente da família, presente de casamento. Como é que é na classe trabalhadora e nos mais pobres do Brasil? Você vai fazer um puxadinho na casa, você vai morar ali com os pais de um ou de outro. E aí você já viu, né? Que na vida do casal, muitas vezes, vai lá o sogro, a sogra metendo a colher. É difícil, gente, mas como é que faz? Não tem dinheiro para comprar uma casa. Dá para fazer um financiamento. Quando houve ali melhorou a condição dos casais da classe trabalhadora nos governos do PT, gente. Porque aí você, fazendo Minha Casa Minha Vida, você consegue, é o sonho do casal, gente. No Brasil, pessoal, e agora falando uma experiência comparada, Brasil, Rússia, Estados Unidos e Portugal, né? Esses 4 países onde eu morei. Olha, dos 4 países, sendo eu brasileiro, obviamente, o Brasil é o país onde existe. Tem coisa boa e tem coisa difícil nisso, eu diria. Coisa boa é que você tem uma proximidade, uma calorosidade da família, né? Você recebe mais calor humano, o Brasil é um país em que os afetos são pronunciados. Por outro lado, gente, privacidade do casal muitas vezes é prejudicada no Brasil. Vocês percebem? Agora, gente, vejam, essa coisa, às vezes, né, a pessoa gosta de frequentar determinados locais. Bom, eu mesmo passei por isso, né? Não tinha nem onde cair vivo, não era cair morto, não tinha onde cair vivo. Aí você queria sair e falar, puta vida, meu Deus do céu, tinha que, sabe aquele porquinho que você juntar a moeda e falar, ai meu, vou sair como? Vou levar a moça para lá como? Então, assim, às vezes, gente, a pessoa quer frequentar determinado lugar, não tem condições. Então, e aí, gente, né, tem as pressões dos pais, de onde a pessoa vem, o que a pessoa faz, o que a pessoa vai fazer. Então, assim, as questões sociais, econômicas, posições políticas, e no frigir dos ovos da relação, né? Agora falando junto com tudo isso, tem que misturar, porque a coisa é pluricausal, né, gente? Pluricausal e pluriconsequencial. Tem tudo isso,
Parece que a gente está misturando os ingredientes do bolo, fazendo uma maçaroca aqui, digna da minha avó Antônia, que fazia umas maçarocas sensacionais. Gente, no frigir ali dos ovos, olha aí, uma diferença que pode se acomodar. Tem uma pessoa que pode ser mais ríspida, aquela pessoa que diz a coisa na lata, e a outra pessoa mais diplomática, mais que acomoda mais panos quentes. Isso é uma coisa que pode dar certo. Porque enquanto a pessoa lá fica explosiva, tensa, de repente ansiosa, a outra pessoa, calma, vamos matar a bola no peito, vamos rolar essa bola, vamos olhar, vamos levantar a cabeça para fazer um lançamento do meio-campo. Vamos ver se o Romário está correndo ali entre os zagueiros. Você percebe, não? Agora imagina, duas pessoas nessa mesma pegada. Aí são as igualdades que complicam. Então eu insisto, se as pessoas, se ninguém consegue ceder, se as pessoas têm uma disposição de não concessão, é difícil. Agora, se uma pessoa consegue ser diplomática, isso acomoda, isso é uma diferença que acomoda. Então, essas coisas, né, pensando bem especificamente nisso, nessas coisas que o Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças. Esse é o frigir dos ovos muito grande, porque assim, imagina, né, a moça e o rapaz conviveram, têm os seus ideais de ego que vêm dos pais, vêm da classe social em que vivem, né, vêm de filmes a que assistiram. Então, gente, agora a gente fala um pouquinho de idealização. Isso é um negócio, isso é uma faca de dois legumes também. Por que uma faca de dois legumes? Né? Obviamente que eu estou brincando aqui, faca de dois gumes. Por quê? Porque todos nós, todos e todas nós, tem, digamos, um ideal de ego. Né? Por exemplo, vou falar um pouquinho, vocês conhecem, quem conhece o meu trabalho sabe disso, mas, por exemplo, a minha mãe queria ter muito estudado. Muito, muito. E ela trabalhava na roça, catando café com o meu avô Ricardo, de quem eu herdei nome e sobrenome, com 10 anos de idade. Enquanto o vizinho dela ia estudar. Depois o vizinho dela fez a Universidade de São Paulo. Né? E ela não pôde, muito pobre, tinha que ajudar a colocar arroz e feijão, criança, dentro de casa. Então ela tinha o sonho de estudar. Então, beneficamente, ela, meu pai, minha avó sacrificaram muito para que nós pudéssemos estudar. Então, essa sanha de conhecimento, vontade de ler, de escrever, de publicar livro, de ministrar aula, tem, mas isso aí é o beabá psicanalítico. Tem muita relação com a vontade que minha mãe tinha, que ela passou para mim. Ao mesmo tempo, meu pai era uma pessoa que lia muito, e uma pessoa trabalhadora, tanto meu pai Tadeu, meu pai que me criou desde um aninho, quanto meu pai João Olavo. Agora, meu pai Tadeu, como a minha mãe estudou, minha mãe até chegou à faculdade, mas não conseguiu terminar, e foi fazer letras. Olha a minha formação em literatura. E o meu pai João Olavo era médico, então ele gostava muito de ler. Então essa coisa de trabalhar sério, disciplina, estudar, tudo isso compôs um ideal de ego para mim. E então, vocês, na relação com os pais de vocês, do que vocês receberam dos pais de vocês, e isso, gente, é uma faca de dois gumes, por quê? Porque a gente pode realizar isso ou não, e a não realização disso dói muito na gente. Muito. E também foi uma coisa de assim, você realiza, mas felizmente não foi o meu caso, mas existem casos em que os pais ficam insuflando que seja mais, que seja mais, aquele pai ou aquela mãe que fala, oh, isso não tá bom, ó, não tá legal isso aqui. Ficam sempre colocando para baixo alguma conquista. Que a gente internalize isso e que eventualmente projete isso na relação com os outros é algo da ordem de uma análise aí que a gente pode fazer e descobrir. Isso significa, gente, que eventualmente a gente vai projetar muito desse psiquismo nas pessoas nas pessoas que nós conhecermos, que por sua vez, vejam vocês, se nós temos isso, a pessoa que vai chegar a nos conhecer também tem as suas questões. Como é que vai ser esse entrecruzamento? Como é que vai ser isso? Isso está na ordem da psicanálise, da grande literatura, entender esse cipoal de desejos, de expectativas. E vejam, imagina assim, nós estamos numa época aí de muita proximidade por meio de redes sociais, por meio de, né, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube,
e assim por diante. Por exemplo, muitas pessoas estão me vendo agora na palma da mão. Vamos supor que a pessoa está me olhando, segurando o celular. Parece que está me segurando, mas não estão. E parece que as pessoas que estão me vendo, vocês aqui assistindo ao vivo de forma gravada, podem achar que porque acompanham o meu trabalho me conhecem. Gente, não conhecem. As pessoas podem ter sensibilidade, as pessoas podem ter, podem ler nas entrelinhas, as filigranas, mas não é assim, gente. Uma coisa, vejam, eu estou aqui me apresentando como profissional, ético, prestando o meu trabalho, não estou falando palavrão. Minha vida privada, sempre dentro do espectro da lei, obviamente, é uma vida para poucas pessoas que convivem aí comigo, meus amigos, amigas, meus familiares, né, e tudo mais. E as coisas, gente, eu resguardo muito isso justamente por ser uma pessoa pública. Mas pode haver pessoas, isso não acontece só comigo, estou dando esse exemplo porque trabalho aqui no YouTube, trabalho com a Universidade Virtual do Vassoler, mas obviamente todo mundo que faz isso passa por isso. A pessoa pode ter idealizações. Ah, fulano é assim, Beltrano é assado. E essas idealizações certamente se comunicam com as expectativas que a própria pessoa tem. Conhecer uma pessoa no concreto, gente, é infinitamente mais complexo, mais contraditório e invariavelmente frustrante. Talvez as expectativas possam até ser superadas, mas invariavelmente vai haver uma clivagem entre a bexiga cheia de ar da idealização e a bexiga murcha da realidade. E o que acontece? Acontece que aí a pessoa tem que ter um contato mais concreto, mais lúcido, menos, eu diria, ingênuo, ou até infantilizado, gente, infanto-juvenil com essas relações. Então, o jovem, né, está muito afeito a uma dimensão de que pode. Nossa, o jovem tende a achar, o adolescente e o jovem adulto tende a achar que a natureza humana é uma argila, que a gente molda. Então a gente tem vontade de educar a pessoa, cuidar da pessoa, falar para a pessoa pensar assim, pensar assado, e as coisas são muito mais densas, contraditórias e complexas do que isso. Todo mundo que já fez análise, e análise profunda, e para valer, não fazendo me engana que eu gosto, lá na sessão, sabe que, gente, para tocar em determinados temas são anos. E a gente muda, mas mudar é muito mais se conhecer, aceitar, evitar certas pessoas e situações que desencadeiem certos gatilhos. E eu estou dizendo isso por quê? Porque uma pessoa muito pé no chão, muito pragmática, pode ter dificuldade, né, gente, para uma ação gentil, cordata, singela, romântica, sei lá, fazer um jantar surpresa, esparecer com um presentinho, lembrar de uma data. Por outro lado, uma pessoa muito efusiva, e aí é uma questão, né? Uma pessoa muito efusiva, muito romântica, pode querer engolir a outra pessoa com seu romantismo sem que saiba quem é essa outra pessoa. Veja, às vezes, gente, quando a gente tem uma alma poética, a gente quer achar que o mundo, ele não é cinza. Essa é a cor do mundo, cinza. Vocês já viram como cinza é uma cor alegre, efusiva? O cinza é a cor da UTI, gente, do coma. O mundo é cinza, gente. Só que existem pessoas que têm tons coloridos, tons poéticos, tons monetianos, né, do Claude Monet. E essas pessoas podem falar, eu vou cobrir os buracos, as crateras cinzentas do mundo com o meu arco-íris de alegria, lá com a música da Xuxa. Só que precisa combinar, para usar a expressão lá do Garrincha, precisa combinar com os russos. Precisa ver se a outra pessoa tem essa propensão. Porque senão, gente, é como se a gente amasse por nós e pelo outro. E fica sempre aquele buraco. E fica sempre uma insatisfação. Isso pode ser motivo, depois que a paixão arrefece, para as diferenças começarem a dar entrechoques. Então, gente, como é que eu vou dizer para vocês? A música nos empolga, mexe com os nossos afetos, né? Mexe com os arquétipos de Romeu, Montecchio, de Julieta Capuleto, né? Essas grandes personagens shakespearianas. Tive na casa em Verona,
linda cidade italiana, na casa da Julieta Capuleto. Vi lá, tá no vídeo das viagens de Vassoler, vocês podem ir para a playlist Viagem de Vassoler, procurar o vídeo de Verona, da Julieta, e mostrei lá no vídeo a varanda, subi até a varanda onde a Julieta ouve o recital poético do Romeu e tal, né? Mas a coisa é a paixão, gente. Paixão é bonita. Recriar momentos de paixão, no marasmo da relação, muitas vezes, aquela coisa que você tem que mastigar e tá uma tensão, e tá tentando conviver com diferenças, e tá vivendo junto, e é bonito isso, é da ordem do cuidado. É como regar uma plantinha, né? O importante é que os dois tentem regar juntos. O problema é isso, né? As temporalidades às vezes são diversas. Muitas vezes, gente, quando uma pessoa que não rega vê que a vaca está indo para o brejo, assim, vamos dizer, se a coisa está degringolando, aí a pessoa quer regar. E aí a pessoa que sempre rega fica triste. Porque fala, tá vendo? É só numa situação de quebra da harmonia ou da desarmonia que vão sendo os dias tocados com a barriga, que a pessoa se dispõe a regar a plantinha do nosso amor aí. Então, o que a gente vai percebendo? Que o amor, gente, é a cara do mundo. O amor pode ter matizes coloridos, mas é muito cinzento como a vida. Tem momentos ali de perda de desejo, de desencontros, uma palavra atravessada que quebra uma noite. As pessoas, quando chega até a cama, mexe com um negócio muito profundo, e mais, né? A pessoa fala, eu não posso usar a expressão, né? Que é uma expressão que não é elegante para nossa aula, mas tem aquele negócio do amor vocês sabem o que é, né? O amor que tem a química sexual. Olha, gente, as pessoas acham que isso aí mantém relação. E às vezes, gente, né? Quando as pessoas se entendem muito na cama, é verdade que por um tempo, realmente muitas diferenças podem ser aplacadas num furor ali, porque se trocam carícias, o desejo é expresso, se as pessoas se entendem na cama, isso significa que elas conseguem achar as personagens, os papéis que gostam de realizar no ato sexual, né, fazendo amor, fazendo sexo e assim por diante. Mas podem ter certeza que se a relação é totalmente desarmônica, como um oceano de desarmonia, tendo uma ilha de alquimia sexual, vai chegar uma hora que essa ilha vai ser achacada pelos problemas do oceano de desavenças, e vai acabar, né? Vai acabar. Então, vocês estão percebendo? Essas formulinhas, gente, essa coisa aí de, não, água e óleo se misturam no amor, podem, mas... E outra coisa, né? O amor também é muito metamórfico, o relacionamento amoroso é muito metamórfico. O fato de ter um momento muito bom, as pessoas que já viveram relacionamentos amorosos, depois acreditaram de novo e outra vez, elas passam por um medo, as pessoas podem dizer aí no chat e tudo mais, passam por um medo que é o seguinte, né? Porra, será que vai acontecer o que já aconteceu na minha outra relação? Porque teve um momento bom e depois de um determinado momento começou ali uma tensão, que chega a hora da verdade, e aí para onde a gente vai, se vai casar, não vai casar, como é que vai ser, a pessoa vai trabalhar num lugar, mora numa cidade, mora na outra, vamos morar junto. Então, e aí vai dizer assim, não, porque, veja bem, cada pessoa é uma pessoa. Isso aí é outra receitinha de bolo, outro lugar comum. Com todo respeito, vou usar um termo aqui completamente acrítico, né, gente? Nós carregamos as nossas pedras, nós carregamos as nossas feridas, as nossas desilusões, e infelizmente, né, ninguém pode pagar pelo que o outro já viveu, mas vai pagar em alguma medida. Vai pagar, gente. E vamos saber se a gente quer lidar com isso ou não. Outra coisa também que se diz, né? Olha, Vassoler, o ideal, ó, o ideal mais uma vez, o ideal é assim, tem a pessoa A, tem a pessoa B, aí o relacionamento é A mais B, mas A mantém a sua individualidade, B mantém a sua individualidade. Isso aí é outro lugar comum que se fala, né? Porra, gente, do peru, né? Como diria meu pai Tadeu, do peru. Por que isso aí não se sustenta? Eu já vi casos
tá? Porque as pessoas têm personalidades diferentes. Quando uma pessoa tem uma personalidade forte e a outra tem uma personalidade mais... Pode ter a sua força, mas gosta que a outra pessoa se sobreponha, homem ou mulher, tanto faz, né? Às vezes a pessoa que ouve mais o outro começa a imitar o jeito da outra pessoa falar. Já repararam nisso? Aí a família vai assim e fala: poxa, você tá falando igual a tua namorada, você tá falando igual ao teu namorado. Já viram isso? Isso já é, gente, uma forma, uma perspectiva. Não é que as personalidades vão se fundir. Os conflitos, eles não são fundíveis. As formações são distintas. Mas o que a gente percebe de si, sem que a gente perceba, né, vão aparecendo ventosas de uma parte ou outra. Podem ser benéficas, de trocas, podem ser malévolas, de possessividade, ciúme, dominação, essas coisas horrorosas que infelizmente também há, né? E quando a gente termina quer dizer, quem já passou pelo término de relacionamento sabe disso, né? Quando a gente termina uma relação, às vezes a gente não gosta mais da pessoa, não que, né, não goste, tenha raiva da pessoa, mas não gosta mais eroticamente, afetivamente. Aí fala, vou terminar, vai ser numa boa. Não, porque a hora que puxa as ventosas, fica um buracaço. E a gente vai ver que esse buraco é parte nossa. Não estava antes, a gente não via, porque não tinha vivido a decepção amorosa, o luto amoroso. A hora que veio, percebeu. Então, as personalidades, elas se alteram. Agora, quando a pessoa se despersonaliza, é aquela situação de a pessoa ceder e não formar uma delimitação de ego para estar com a outra pessoa. Aí é muito triste, gente. Porque a outra pessoa pode, o ser humano, do microcosmo ao macrocosmo, quando tem a possibilidade de ser um carrasco, o poder corrompe. Nas micro-relações, como no topo do Estado. E aí a pessoa pode passar pelo pão que o diabo amassou nas mãos do outro, que deveria cuidar, mas que, na verdade, não tendo pesos e contrapesos, monta em cima. Vocês estão percebendo? Como é que a gente vê isso? Eu sempre falo, né? Todas a psicoterapia, psicoterapia, psicanálise, tudo isso muito importante para as pessoas dimensionarem, né? Suas relações, sua formação, seu vir a ser. Mas, né? Os arquétipos românticos, que são muito bonitos, é muito bonito viver momentos sublimes, momentos de êxtase, mas eles são momentos, gente. Né? No dia a dia, de ter que ganhar dinheiro, ter que lutar pela sobrevivência, de ter que se afirmar, de buscar. Aí o que acontece no filme? É uma leitura. Esse filme se passa nos anos 80, mas eu diria que esse filme, o diretor foi sensível a ponto de trazer as questões do Eduardo e Mônica para os nossos dias. Porque hoje, gente, as pessoas estão pensando menos no amor, quando pensam no amor, se é que pensam no amor, do que em carreiras. Aliás, carreiras que o capitalismo neoliberal sequer está garantindo, né? Sequer está garantindo. É uma verdadeira tragédia. Então, o que acontece? Tanto o Eduardo quanto a Mônica falam de ficar juntos, mas em primeiro lugar vem o sonho de o Eduardo ser um engenheiro em Nova York e o de dela ter um hospital, ser chefe de UTI em Berlim, vamos supor. Aí depois vem a tentativa de eles ficarem juntos. Vocês estão percebendo como está afinado com o espírito de época? Então, o horizonte amoroso, então se hoje Eduardo e Mônica ficariam juntos, é triste, mas talvez não. Percebe? Quem quer renunciar? Porque vejam, historicamente, a renúncia era imposta como deformação pelo patriarcado às mulheres. Ou seja, mulher acompanhava o namorado, o marido e assim por diante, o que é um absurdo, o que é horroroso para as mulheres. Quando o presidente Lula sancionou o salário igual para as mesmas posições numa empresa, está falando da iniciativa privada, porque no Estado isso não acontecia. Concurso público, independentemente de gênero, as pessoas ganham a mesma coisa, no mesmo cargo, né? Mas não na iniciativa privada.
Hoje sim, tem uma lei agora. Pô, gente, isso é resultado de lutas dos movimentos feministas para humanizar, né? A questão aí, para acabar com esse horror de desigualdade. Ou seja, hoje, cada vez mais, isso é muito bom e muito importante, as mulheres podem tocar a sua vida econômica, não dependem mais dos homens, isso é muito bom. Isso colocado, as pessoas todas absorvidas ou tentando ser absorvidas no mercado de trabalho, que são as contradições do neoliberalismo aí, como a gente está falando, a gente percebe o quê? Uma sanha de poder, uma sanha de prazer, uma sanha de felicidade que é postiça, porque essa felicidade sem contraste com sofrimento é simplesmente o riso de desespero do palhaço que tem o sorriso tatuado na cara, isso não existe. E aí fica a questão, se relacionar envolve sessões em concessões. Você, às vezes você engole uma palavra, se ouve uma palavra atravessada, você não fala. Nem sempre, que também aí é aguentar o desrespeito. Existe, gente, essa arte de saber quando falar e quando não falar, por carinho com a outra pessoa, por cuidado com a relação, não é algo que simplesmente está no manual, você vai aprendendo mesmo. Você vai pegando ali, e quando você gosta mais da pessoa e quando você está disposta e disposto a trabalhar um relacionamento, acontece. Se não, gente, discussões homéricas vêm à tona, né? A gente sabe disso. Então, quem vai renunciar? Por exemplo, né? Por que a taxa de fecundidade está caindo? Bom, tem toda a questão, como eu já falei, as mulheres têm todo o direito ao trabalho, à dignidade, à liberdade econômica. Se fosse o tempo biológico, pura e simplesmente, 20 anos, você tem um filho, né? Jovenzinho. É muito menos problema, a taxa de fecundidade maior, mas até você terminar a sua formação, para ter um salário condigno, demora muito mais. Mas tem a questão, gente. Vai ter renúncia, os pais têm que cuidar, geralmente tem sobrecarga de trabalho por causa do machismo para as mulheres. Então, hoje os homens, obviamente, têm que acabar com esse negócio machista e estarem juntos para trabalhar isso, para cuidar das crianças conjuntamente, né? Conjuntamente. Isso envolve, considerando-se uma situação que seja bem solidária, de parte a parte, tem renúncia, gente. Uma criança não é um bebê girafa que sai caminhando, demora 3, 4 anos para ter um pouquinho de autonomia. A dinâmica do casal vai mudar. As pessoas estão dispostas a isso? As gerações anteriores tinham por hábitos, né? Tinham como costume, como valor hegemônico, a permanência do casal, obviamente com os valores religiosos muito mais fortes do que na contemporaneidade, a permanência do relacionamento e o crescer e multiplicai-vos. Isso está se revertendo, né? A sociedade vem se secularizando. Gente, eu tenho um irmão que tem uma religião e ele diz que existem casais ali mesmo na religião dele que não querem ter filho, que optam por não ter filho. Estão percebendo? Então os paradigmas estão mudando. E é isso que é isso que eu trago aqui para vocês. Vocês percebem? Então, assim, as pessoas. E eu ouço muito também, né? Ouço também assim, eu quero saber o que a pessoa vai fazer por mim. Esse é um paradigma muito próprio, bem narcisista e muito próprio dessa época, gente. Quero saber o que a pessoa vai fazer por mim. Gente, sabe o que seria legal? Vamos dizer assim, difícil de acontecer? Difícil, impossível, na verdade. Que as idealizações, elas fossem, sempre vão existir, mas que fossem balizadas com a possibilidade de a gente olhar o que a pessoa quer trazer para nós, o que ela quer, o que ela tem a oferecer. Tem gente que está muito ávido por romantismo, mas não percebe que às vezes a pessoa não é assim, gente. Percebem, não? Então, gente, dizer para vocês assim, tô dizendo para vocês assim, muitas pessoas podem assistir a essa aula que podem achar assim, pô, o Vassoler tá falando coisas aí que de um lado animam, de outro é como se fosse um morde-a-sopra, vamos dizer assim. Não é isso, gente. Eu sou uma pessoa que recebi amor e carinho dos meus pais, né?
acredito na possibilidade de você ser leal, ético, procuro agir assim, inclusive na minha profissão. Ok, gente, esses são os valores dessa sociedade? Não são, né? Então a gente vê mecanismo para se proteger. E nesse contraponto, a gente vai aprendendo muito da condição humana, né? Então, eu acho difícil, sem muita possibilidade, não é só o diálogo, e tem gente que acha também, e tem uma questão aqui. Ah, não, porque os diálogos curam tudo. Isso é outra, nossa, gente do céu. Tem tanta receitinha de bolo, porque tem gente que está ganhando muito dinheiro com receitinha, com todo respeito a quem trabalha literalmente com receita de bolo, viu, gente? Estou falando dos chefes e das chefas que trabalham fazendo bolo, mas é que tem gente que vende autoajuda, com receitinha de bolo para as pessoas aí que estão carentes, estão tristes, não recebem carinho, não trocam carinho, essa sociedade é horrorosa, né? E a pessoa, às vezes, uma receitinha de bolo, gente. É o famoso me engana que eu gosto, né? O esconde do conhece-te a ti mesmo. E aí vem a receitinha de bolo. Ah, não, uma conversa cura tudo. Gente, mas isso a coisa depende muito. Por quê? Porque como é que vai ser a conversa? Vai tentar ser pelo convencimento? Porque às vezes num relacionamento isso é muito recorrente, tem pessoas que argumentam melhor do que outras. Aí começa uma conversa, daqui a pouco é um papo de uma pessoa que fala, o outro não ouve. E aí começa uma palavra disparada em cima da outra, aí já sai ofensa. Como é que é a conversa? É aquela conversa para silenciar o outro, para falar por cima do outro, para não ouvir? Porque o ser humano, ainda mais nessa época aqui, está intolerante, não quer ouvir muito, não tem paciência. Aí tem uma discussão. Aí a pessoa não quer. Isso é muito comum também. Tem uma discussão no relacionamento, a pessoa não quer desligar o telefone ou não quer se separar da pessoa naquela noite, cada um vai para sua casa sem resolver as coisas, como se a coisa se resolvesse assim. Então, às vezes, gente, né? Às vezes, num determinado momento, deixar um pouquinho para lá e conversar com a cabeça. Tem uma expressão em inglês, né? Think it over. Você vai dormir, depois você fala, depois você pensa. Pensa primeiro, abaixa a temperatura, depois você fala. Isso é uma sabedoria, né? Agora, tem coisas que, sei lá, uma pessoa quer ter um filho, uma filha. E a outra pessoa fica cozinhando galo, cozinhando galo, cozinhando galo, fica protelando. Aí é um problema. Aí sim é a hora de chamar na chincha para uma conversa. Percebe, não? Ou então a pessoa, sim, tem um convite para trabalhar numa cidade ou num país, outros, e fica protelando o papo para saber o que vai acontecer, para saber o que vai acontecer. Isso sim é um negócio importante. Agora, outras coisas, precisa saber a disposição, gente. Tem conversa que não é conversa. É convencimento, é colonização, é humilhação. Aí não dá. Tem silêncios que são mais cuidadosos do que conversas. Como é que a gente sente isso? Conhecendo outra pessoa, vendo sua disposição de ânimo. Às vezes, gente, para uma pessoa que não tem grandes dons de retórica, argumentativos, sei lá, a pessoa sei lá, tem uma outra forma de exprimir, ficar colocando muito blá blá blá, ficar argumentando, a pessoa pode pensar assim, a pessoa está me conduzindo para o que interessa para ela e não para o bem comum do casal. Percebe? Como é que a pessoa se desarma, se é que se desarma para achar que a pessoa está pensando no bem comum do casal? Tem que fiar conjuntamente, tem que ter confiança, tem que ter tempo. Hoje tem tempo? Hoje tem tempo do quê? Consome o molho de tomate da lata, joga fora a lata. Não é isso? Então, gente, essas coisas aí e as pessoas, é isso, gente. Aqui comigo não tem formulinha secreta, equação, não tem receitinha de bolo. Por isso que as personagens literárias são vivazes e nos ensinam tanto. Porque ao invés de elas serem encaixotáveis, quando a gente está falando de grandes obras de arte, uma grande literatura, elas são tão ou mais complexas do que nós mesmos, são paradoxos bípedes. Tá? Porque, e outra coisa, tem pessoas que acham que podem abraçar tudo de novo da nossa época.
Isso é um engodo, hein, gente? Tem gente que sim, e tem gente que não. A pessoa vai descobrir o seu próprio limite, às vezes testando, mas às vezes já sabe. Então, gente, nem sempre água e óleo conseguem se misturar. Aliás, muito poucas vezes. Na nossa época, cada vez menos, né? Porque é uma época de intolerância, uma época de guetização, né? E Eduardo e Mônica hoje dificilmente ficariam juntos, a não ser que quisessem muito e que encontrassem algumas confluências estruturais. Então, eu acho que, como é que eu vou dizer assim, né? Depois de um determinado tempo, caem de madura certas conversas. Uma delas é começar um relacionamento, né, gente? As pessoas hoje parecem que têm medo, né, de pedir a pessoa em namoro, uma e outra pessoa, que não. Aí vai, não pode ter cobrança. Nossa, essa época que, ai, pai, até não pode ter cobrança. Vai cobrança do quê, gente? Vocês já viram alguma relação? Porque assim, insuflar expectativa sem observar a alteridade, sem ver se a pessoa pode corresponder, realmente é muito difícil. E geralmente a pessoa que espera mais é que vai sofrer mais, se não observar com lucidez com quem está. Por outro lado, gente, quem não tem expectativa é que já morreu. Então, alguma coisa a gente espera e tem determinados limites, apesar de cada pessoa ter a sua formação, gente, tem algumas coisas que são do tom da civilidade mínima. Você não ter a mínima delicadeza com uma pessoa que faz um aniversário, né? Você não ter a mínima preocupação com o outro, saber, num dia importante de uma pessoa não participar de nada, é o fim da picada, né, gente? É o fim da picada, né? Então, assim, aí se a pessoa transige com isso, ela também passa um cheque em branco para outra pessoa falar: vai, vamos tocando aí. Posso fazer o que eu quiser, posso ir para onde que a pessoa aceita tudo. Então, a gente vai. Isso, ou seja, por isso que a literatura, com as suas histórias, com as suas personagens, com seus múltiplos causos, ela nos ensina fora da caixinha do conceito. O conceito é uma foto, a literatura é um fotolito. É uma coisa fílmica, uma coisa que vai se dando. Tá bom, gente? Então tá aí, ó, muitas colocações de vocês aqui. Depois eu vou ver o que vocês estão dizendo, o que vocês estão colocando, pessoas falando aqui, falando lá, falando acolá. Isso mexe muito com o imaginário das pessoas, com o que as pessoas esperam, com o que não esperam, se querem ter filhos, se não querem ter filhos, se querem se casar, se não querem se casar. Olha, eu tenho 41 anos e eu vivi, vamos dizer assim, muito criança na década de 80, cresci na década de 90 e, né, adulto anos 2000 até agora, né? E mudou muita coisa, né? Muita coisa mudou para melhor, principalmente no direito das mulheres, na desconstrução, na mudança do paradigma patriarcal naturalizado, tudo isso muito bom. E junto com essas questões muito importantes, vieram também questões de que a sociedade se tornou mais brutal, mais competitiva, mais hedonista. Não que não fosse antes, mas esse processo se recrudesceu. E o paradigma do amor, que é um paradigma de tentativa de comunhão, você vê que ele vem sendo ironizado, ele vem sendo relegado, ele vem sendo proscrito. E eu não falo só, né, porque eu sei a idade da. Eu sei a idade, o YouTube me mostra a idade das pessoas que acompanham o meu canal. E geralmente pessoas dos 25 para cima. E nem essa faixa dos 25 é uma faixa que não é tão grande, é até uma faixa mais dos 30. Então a gente tem uma órbita de idade, né? Então nós vamos envelhecer juntos, né? Porque eu vou fazer esse canal até me aposentar. Então a gente vai envelhecer juntos aqui, né? A pessoa que tem a minha idade, a gente vai envelhecer juntos. Só que essa juventude tem novos paradigmas, né? Que estão mudando muito, estão se diferenciando. Então essas clivagens vão acontecendo. Me parece, não sei se vocês vão concordar comigo, mas me parece que, como é que eu vou dizer?
o paradigma do amor, ele está ficando para trás. E não é à toa numa sociedade aí tão brutalizada, tão enregelada, narcísica. O amor envolve renúncia, gente. O amor envolve sofrimento, envolve ali tentativa de entendimento, paciência. Meu irmão falou uma frase uma vez: o amor que quer perdurar envolve que duas pessoas perdoadoras estejam juntas. Isso é bonito. Não é fácil. É mais fácil falar do que fazer. Ele faz, está casado há 20 anos, tem um casamento feliz. Meu irmão e a minha cunhada se gostam bastante, né? E tem um casamento feliz, mas são mais exceções, é uma exceção que acaba confirmando regras aí, né? Então, gente, é isso aí. Às vezes as pessoas, mesmo aqui com a aula, às vezes as pessoas se aferram a determinadas receitas de bolo, infelizmente, mas a gente está aqui para complexificar essa situação. E conforme, né, quanto mais se aproximar o momento da abertura da clínica psicanalítica do Vassoler, quando eu terminar minha formação em psicanálise, quando eu começar a atender, fizer o estágio na formação, aí as pessoas que estão assistindo a essa live, que quiserem fazer atendimentos com o Vassoler, né, vão poder, né, vão poder. Inclusive, né, esse também, não o único, que eu preservo a minha vida privada porque ela é minha, né? Não é de ninguém. A privacidade é um dos valores da burguesia revolucionária, ali da Revolução Francesa, contra os poderes constituídos. E hoje é bom dizer que tem um termo de uma historiadora, pensadora israelense, Shoshana, agora me foge o sobrenome dela, cujo sobrenome me foge, capitalismo de vigilância. Imagina, gente, se você começa a abrir cada nesga da tua vida privada, pô, imagina, você está no lugar lá, a pessoa se sente no direito de sentar na tua mesa. Vamos supor, votar no Brasil aí, a pessoa vai se sentir no direito de sentar na mesa, você falou tal coisa, eu estou num momento privado. Isso não existe, pelo menos para mim, né? A gente sabe que tem pessoas, gente, que abrem até Deus, não vou nem falar. Abre a cama, põe até a câmera, de repente, na privada, né? Vocês sabem disso. Mas, além disso, né, que é uma coisa muito cara para mim, tem a questão de que, sendo psicanalista no futuro, com certeza essa questão, para evitar, sempre vai haver transferência, né? Mas para evitar esse aspecto, né, pessoas que eventualmente passarem com o Vassoler em atendimento, que forem atendidos psicanaliticamente pelo Vassoler, sabem que aqui tem um distanciamento, ética profissional e tudo mais, né? E isso começa pelo canal. A gente está aqui para discutir ideias. Quando eu conto, vocês veem, quando eu falo alguma coisa da minha vida, é sempre por alto, sempre protegendo, nunca com especificidade, nunca falando nome de pessoas, né? Sempre muito cuidado. Tá bom? Então, gente, eu gostaria de agradecer vocês pela audiência, que vocês, como é que eu vou dizer para vocês? Que vocês ouçam a música, assistam ao filme, vejam como o diretor elaborou as diferenças que há, né? Eu, por exemplo, que venho de uma outra geração, acho que o paradigma de tentar comunhão é um paradigma bonito, raríssimo. Olha, gente, de 10 relacionamentos amorosos que eu fui vendo ao longo, não estou falando da minha vida, estou falando que eu vi, de 10, às vezes 11 deram errados. Às vezes 12, viu, gente? Às vezes 12. De 10, 12. Mas ali umzinho, eu conheço alguns casais, não vou falar o nome, mas conheço alguns casais, são casais felizes. Não, eles não são a regra, são exceções, mas conheço. E justamente a felicidade deles é uma felicidade provida de trabalho. Eles trabalharam para dar certo. Eles estiveram juntos para dar certo. Conversaram ou não conversaram, souberam tolerar, souberam se aproximar,
passaram a pensar mais no nós do que no eu de um lado, o eu do outro, conjuminaram projetos. Então tem o A, tem o B e tem o AB, gente. Tem os dois juntos ali que já não são idênticos ao A e ao B sozinhos. E por decisão deles, por amor deles, porque eles quiseram. Percebem? Tá aí então, gente. Um abraço para vocês. Eduardo e Mônica, cantei Eduardo e Mônica aqui. E para coroar essa aula, vamos fazer uma cantoria final. Vou dar mais um tostão da minha voz, em homenagem à Ana lá de Quintana, um abraço para ela. Não sei se essa live, gostaria que essa live chegasse até ela. Espero que ela se lembre de mim, uma pessoa querida, que ensinou para mim, para um amigo meu, nossa, a gente novão, gente. Eu tinha quanto ali? 96. Tinha 15 anos, gente. Um vassoler cabeludo de 15 anos, um molecaço, né? Molecaço de tudo, e gostava de jogar bola. E aí eu aprendi naquela madrugada sobre Legião Urbana. A gente sentado no banquinho, em frente à igreja da cidadezinha, e a Ana trouxe toda a sua erudição, contou para nós, para toda a rapaziada que estava ali em roda, né? E cantou Legião Urbana e contou sobre o nosso querido Renato Russo. E foi uma noite no verão ali, quintanense, né? Parece que o José Roberto, aquele treinador de vôlei da seleção brasileira, era de Quintana. Um abraço para ele, inclusive. É uma cidadezinha, gente, pertinho ali de Marília, onde minha mãe nasceu. Minha mãe nasceu em Marília, né? Então vamos lá, gente. Vamos terminar essa live mais uma vez com Renato Russo. Vou até fechar a janela aqui. E a letra aqui, peraí, gente, que eu tenho que subir aqui as letras. Fechei aqui. E vamos lá. Pum, pum. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal, a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boyzinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa, é quase 2, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecidos, ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar.
A Mônica explicava pro Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. Não! E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Pão, 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 pam, 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 pam. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Pam, 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 pam,